O tema da mensagem de hoje é: faça a você um favor, perdoe. Gênesis 37, 28 diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, as quais levaram José ao Egito. Nenhuma outra história, amado, do Velho Testamento nos ensina mais sobre o poder da cura através do perdão do que a vida de José, filho de Jacó com Raquel, aquele conhecido como José do Egito. A vida dele fala muito, a sua trajetória. Era um homem que tinha tudo para deixar, sabe, o seu sentimento, os acontecidos, destruir os seus sonhos, destruir os seus projetos. Mas ele então resolveu, dentre toda essa tribulação toda, fazer a sua própria escolha. A Bíblia diz, e eu quero ler só um texto, porque eu vou estar agora falando sobre alguns textos que vai relatar a sua história. A Bíblia diz que em Gênesis 37, 4, ele era odiado pelos seus irmãos por ser o preferido, o filho amado do seu pai. Também em Gênesis 37, 24, diz que todos eles eram movidos pelo ódio, pela inveja, ao ponto de lançar o seu irmão numa cova, numa cisterna. E a intenção deles era matá-lo. Não pense você que os irmãos de José, por inveja, por ódio, fez aquilo por vingança. Não, eles queriam que ele morresse, porque eles entendiam assim: se ele estiver morto, quem sabe o pai vai nos amar mais. Sabe, amado, quando às vezes nós sentimos ódio por alguém, sentimos raiva de alguém, porque aquela pessoa talvez está tomando o lugar que porventura fosse seu, ou você acharia que seria seu. Sabe, Gênesis 37, 28 fala que eles desistiram de matá-lo, bateu um arrependimento. Então eles disseram um ao outro: vamos fazer melhor, já que ele é o bom, vamos vendê-lo como escravo. E eles então lançam ele numa caverna, numa cisterna, onde passa uma caravana, e eles vendem José aos ismaelitas. Ainda Gênesis 39, a partir do versículo 6, diz que ele foi vendido, foi para o Egito, e aí ele, como escravo, ele foi comprado por Potifar, e começa a trabalhar na casa de Potifar, aonde ele se torna gerente e supervisor da casa de Potifar. Ainda em Gênesis 39, do 7 ao 20, diz que José é tentado pela própria esposa de Potifar. Imagine, amado, um menino que era amado, que tinha de tudo, tinha todo o carinho do pai. Agora, por sua vez, ele estava num lugar estranho, de uma língua estranha, foi vendido como escravo. O menino que foi odiado pelos seus irmãos, e ele amava tanto esses irmãos. Só que a diferença é que esses irmãos faziam as coisas que desagradavam a Deus. E José, ele fazia tudo para agradar ao Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, que os seus amigos que não quiserem andar e agradar ao Senhor, o próprio Deus vai permitir que eles se afastem. Porque o que Deus tem na tua vida não vai ser amigo, não vai ser parente, não vai ser ninguém que vai impedir. José, ele entendeu que o que ele tinha para com Deus era algo muito maior. E Deus faz, em alguns momentos, Deus move a sua mão mais para um do que para outro. Como assim, pastor? A Bíblia diz, amado, que Deus mostrava para José o futuro. Mostrava para José o que ele iria fazer com ele, contrário dos seus irmãos. Seus irmãos não tinham sonhos, não tinham revelações, a ponto de eles olharem para José e chamá-lo de sonhador. E aí então, quando José pensou que ele já estava bem, gerente na casa de Potifar, a mulher começa então a tentá-lo, e ele foi preso por negar a ter alguma coisa com ela. Gênesis 40, do 9 ao 23, diz que ainda preso, ele interpreta o sonho do padeiro e de um copeiro do rei. E quando ele interpreta o sonho, ele já estava numa idade já quase pronta para cumprir o chamado do Senhor. Ele diz assim: olha, o dia que você sair daqui, lembra-te de mim, fale a respeito da minha pessoa para o rei, porque eu estou aqui, mas eu não mereço. E aí ele diz: quem sabe você pode me ajudar a sair daqui. Mas o versículo 23 diz que o copeiro sai de lá,
Mas ele esquece de José. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós ficamos chateados com alguém, porque a pessoa te prometeu algo, e no momento mais difícil da sua vida você ajudou, e de repente agora você estava imaginando que essa pessoa poderia retribuir de alguma forma, e ela simplesmente esqueceu. Sabe quando a gente quer muito que alguém faz alguma coisa, e essa pessoa por sua vez não faz? Sabe qual o sentimento que nós temos? Que ela está fazendo pouco caso do teu sentimento. Satanás, por muitas vezes, ele faz o quê? Ele começa a fazer com que o seu coração fique cada vez mais pesado. Porque ele quer mesmo alimentar este ódio, esta mágoa, este rancor, seja lá o que você quiser chamar. Mas tudo isso está ligado à falta de perdão. Mas o coração de José, amado, era blindado. No capítulo 41, José é chamado para interpretar o sonho do faraó. E a interpretação era aconselhar o rei. E ele então é escolhido e promovido a governador do Egito. Olha que legal. Ele já estava feliz pelo fato de ele ter sido governante, sabe? Ele ter sido aquele que administrava a casa de um homem importante no Rio. No Egito. No Rio só se fosse na favela da Rocinha, né? Mas não, amado. Deus tinha algo maior. Talvez ele poderia ficar encabulado porque dizia: Deus, o Senhor tinha uma promessa para a minha vida. Ao invés dessa promessa acontecer, eu fui preso. E mesmo preso, ele fez a diferença, porque tudo que ele fazia era com excelência. E findando no capítulo 42, aos 50, José tem os seus irmãos na mão para se vingar. Aí você sabe da história, essa é uma história bastante conhecida, até desenho tem dela, que os seus irmãos foram para o Egito, porque toda a terra estava em fome. E aí então seus irmãos vão para o Egito em busca de comida. E quando chega lá se depara, com José, que era o governador do Egito. Eles não interpretaram na hora, não entenderam melhor, que aquele homem era José. Havia passado muitos anos, José amadureceu. Até então ele era um menino, agora ele era um homem. E agora vestido com uma roupa de governador. José teve todo momento, amado, a oportunidade de vingar-se, de dar o troco, de acertar as contas. Mas ele preferiu perdoar. Ele tinha os seus irmãos na mão, ele poderia ter o poder de mandar matar. É tanto que quando o rei Faraó ficou sabendo do que os seus irmãos queriam fazer com ele, que fez com ele, Faraó ficou indignado, diz: não, eu não sei que coração é esse, que Deus é esse, porque por mim eu mandava matá-los. E José então intercede mais uma vez, porque ele prefere agir com graça. José perdoa os irmãos, manda trazer o pai de volta, ficam juntos no Egito, tem mais ou menos um tempo de prosperidade no Egito. Aí sabe o que acontece? O velho Jacó morre. Aí os irmãos, um olha para o outro e diz: e agora? Talvez ele diz que perdoou porque o pai era vivo, e o pai queria todos os filhos juntos. Mas e agora? Agora o pai morreu, agora é o momento dele se vingar. E todo momento eles ficavam imaginando que José poderia se vingar deles. E diziam: esse é o nosso fim. Ao que José respondeu, no versículo 49 a 21, no versículo 19 ao 21, vocês estão perdoados. Sabe, irmãos, a melhor coisa que nós devemos fazer é liberar perdão. A melhor coisa que você pode fazer para você mesmo é liberar perdão. Tem pessoa que diz assim: pastor, mas como que é esse negócio de liberar perdão? Como que eu vou liberar uma coisa que eu não estou sentindo vontade? Isso não é falsidade? Não, isso chama-se amor. Amar é quando você não tem vontade de fazer, é quando a pessoa não merece, você assim mesmo faz. Amém? Você sabe que aquela pessoa está fazendo porque ela realmente está te amando, não é da vontade dela. Então isso também seria falsidade. Perdoar é decidir amar. Por que José preferiu perdoar o pai, os irmãos, a esposa de Potifar? Por que que ele pediu ao próprio Deus que desse essa certeza a ele, de que esse perdão estava realmente completo? Sabe, irmãos, quando paramos para refletir sobre o perdão, algumas perguntas talvez devem provocar uma reflexão um pouco mais abrangente sobre esse assunto. Acompanhe no quadro. É fácil perdoar? A mãe de João Hélio, senhora Rosa, no dia 7 de fevereiro de 2007, quando ela voltava para casa com os 2 filhos, ao parar o carro em um semáforo, 4 elementos assaltaram o carro,
Não houve tempo de tirar João, que ficou pendurado no cinto de segurança, e foi arrastado por 7 quilômetros. O menino morreu da forma mais brutal possível. É fácil para esta mãe perdoar os assassinos? Um pastor amigo meu, após ministrar sobre perdão, uma jovem esposa se aproximou dele chorando e disse: pastor, eu não consigo perdoar os homens que mataram meu marido. Uma outra mãe se levanta e diz: eu não consigo perdoar, sabe, o homem que estrupou a minha filha dentro da minha casa, ela ainda era uma criança. Outro diz: pastor, eu não consigo perdoar aquela pessoa que me fez perder tudo, eu confiei plenamente. Outro diz: pastor, eu não consigo perdoar porque a minha situação é mais grave ainda. Sabe, irmãos, o que é perdão? Repita comigo: perdão é a possibilidade de viver a graça de Deus. Quando você perdoa, você está vivendo debaixo da graça. Quanto pecado você cometeu, quantas coisas ruins você já fez, eu tiro por mim, quantas coisas absurdas que eu já fiz. Mas o dia que eu cheguei diante do Senhor e pedi perdão, eu pude sentir o Espírito Santo me dizer: você está perdoado. Sabe, amados, recentemente alguns irmãos voltaram do encontro, voltaram impactados, sentindo amado, sentindo perdoado. Eu sei que 3 dias depois, 4 dias depois, o diabo sempre vai querer armar uma cilada, dizendo assim, que nada disso aconteceu, mas é mentira dele. Uma vez que você é filho eternamente. Não existe ex-filho. Amém? Deus não se arrepende de ter te perdoado, pelo contrário, Ele já queria ter feito isso há muito mais tempo. Até aonde então eu devo perdoar? Será que perdoar é esquecer o que aconteceu? Não, não é. Aí seria amnésia. Amém? Será que perdoar é fazer de conta que não houve nada? Quem consegue fazer de conta que não houve nada? Sabe por que não, amado? Porque toda vez a pessoa perdoada, quando ela tentar fazer algo semelhante do que ela fez, a primeira coisa que você vai estar é antenado. Você vai dizer: opa, mas aquilo já não vai te doer mais. Você nunca esqueceu, mas não te dói mais. Porque uma vez que está perdoado, aquilo não pode mais causar dor. O perdão é uma emoção ou é uma decisão? Não pode ser uma emoção, porque emoção passa. Decisão é algo que você decide fazer. Por quê? Porque uma vez que você resolve perdoar, todas as coisas começam a mudar. Sabe, irmão, o que aconteceria se José não perdoasse? A resposta para essas perguntas pode ser a resposta que você está precisando hoje. Acompanhe no quadro. Philip Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, diz: o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Preste atenção. É a única coisa que pode deter, sabe, o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Porque enquanto houver mágoa, ódio, sentimento, rancor, a dor está presente. Sabe, amados, José tinha a mente larga, tinha uma pele grossa e um coração mole. Tem gente que fala: você é fácil, você tem um coração muito mole. Louvado seja Deus por esse que se diz ter coração mole. Coração mole, sabe, é a resposta daquela pessoa que não leva para o coração, que não guarda mágoa, aquela pessoa que prefere liberar, que prefere amar, que prefere perdoar. Tem gente que chama essas pessoas de trouxa. Tem gente que chama essas pessoas de bobo. O Senhor chama essas pessoas de filho amado, porque quem é amado sabe amar. Sabe? Eu quero te dizer que se José fosse hipersensível, a sua história seria marcada pela insignificância. Todos os sonhos deles, todos os projetos, simplesmente não iriam acontecer. Por quê? Porque o diabo sabia aonde José poderia ser ferido, pela própria família. E sabe o que acontece, amado? Quando ele foi ferido pelos seus irmãos, quando ele foi ferido por toda aquela situação, quando ele foi ferido porque ele foi fiel a Potifar, e Potifar preferiu acreditar na esposa, conhecendo a esposa quem era, até por uma questão política, por uma questão de ego, sabe, Potifar permite que ele vai preso. É engraçado que quando ele sai de lá, Potifar disse para ele que sempre soube que ele era justo, sempre soube que ele era inocente, mas aí é que está, o que adiantou depois de tantos anos o homem preso? Eu quero dizer que tem coisas que acontecem na nossa vida, porque é o próprio Deus trabalhando.
José não poderia ser governador do Egito ainda sendo jovem ou adolescente. Ele precisava ter uma idade madura, que no Egito era 30 anos de idade. Ele precisava ficar retido. Por que Deus então não mandou ele para uma outra casa, pastor? Porque José era jovem, cheio de vigor e muito bonito. E no Egito as mulheres tinham esse costume de assediar os homens. Eu quero te dizer, amado, que Deus guardou José de toda a tentação, para que ele não caísse. Porque o Senhor também sabia que em algum momento ele não ia suportar. E a promessa que Deus tem na vida minha, sua, como tinha na vida de José, nada pode impedir. Sabe? Como definir o perdão então? O que é perdão? Eu quero falar sobre algumas definições sobre o que é perdoar. Primeiro, perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Gênesis 50:19 diz: José disse aos seus irmãos: porventura estou no lugar de Deus? Sabe, irmão, só Deus pode julgar. Às vezes nós ficamos imaginando, por que será, pastor, que essa pessoa fez isso? Em troca de quê? Sabe? Será que o meu mal foi estender a mão? Será que o meu mal foi ajudar? Será que o meu mal foi orar? Será que o meu mal foi dar aquilo que eu não tinha para ajudar? Eu deveria ter deixado morrer no meio do caminho. Mas não, esse foi o pagamento que eu tive. Quantas pessoas estão recheadas desses sentimentos? Que segundo elas, imagina que isso está correto, está errado. Sabe por quê, amado? Porque perdoar é reconhecer que só Deus pode julgar. Saiba que nada passa diante dos olhos dele, sem que ele não se mova ou faça alguma coisa. Não precisa você fazer. A maior arma que nós podemos ter é liberar perdão. Como que eu faço isso? Toda vez que você lembrar dessa pessoa, você diz: Senhor, eu decidi liberar perdão. Em outras palavras, eu decidi perdoar. Mas eu não consigo chegar para esta pessoa e falar que ela está perdoada. Mas você consegue chegar para Deus e falar: Senhor, Tu sabes qual é o meu coração, Tu sabes como eu estou me sentindo, mas eu prefiro perdoar. Porque uma vez que você perdoa, todo aquele peso, toda aquela carga sai do seu coração e da tua vida. Tem pessoas que não conseguem comer, tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que não conseguem mais se relacionar com ninguém, tem pessoas que não conseguem fazer mais nada, porque o fantasma, sabe, da falta de perdão está todo dia na tua vida. Ele sonha com aquela pessoa, tem hora que ele tem vontade de matar, quando sabe que aquela pessoa caiu, quebrou uma perna, aquilo traz alegria no coração dela. Por quê? Porque não liberou ainda o perdão. Sabe, amado? E nós sabemos que quando nós não liberamos perdão, nós estamos presos a essa pessoa. Segundo, perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Essa culpa que nós carregamos, dizendo: olha, se eu não tivesse conhecido aquele maldito, aquela maldita, maldito dia que eu casei, maldito dia que eu comprei, maldito dia que eu vendi, maldito dia que eu fiz. Às vezes você fala: poxa, mas eu não falo isso. Não seja hipócrita. Por mais cristão que somos, esse sentimento bate no nosso coração. Todo ser humano tem o desejo de matar em determinados momentos. Esse desejo ele não pode perdurar e continuar, mas ele precisa ser mudado e transformado. Liberte-se. Terceiro, perdoar é reconhecer as falhas, imperfeições e pecado. João 8,7 diz: porque os fariseus desistiram de apedrejar a mulher que foi pega em pleno ato de adultério. Sabe por que eles desistiram? Simplesmente pelo fato de entender que as falhas e imperfeições deles também é as mesmas. É engraçado que é muito fácil falar de alguém que eu não consigo perdoar pelo que ele fez para mim, mas é muito mais fácil, se fosse eu que tivesse feito para ele, pensar: mas foi sem querer, desculpa aí. Tem pessoas que não aceitam a palavra desculpa, muito menos o perdão, porque aquilo é indesculpável e imperdoável. E tem pessoas que dizem assim: eu não sou Deus para perdoar. Nós, como cristãos, não podemos repetir essa palavra. Porque nós realmente não somos deuses, mas se nós somos filhos dele, somos a semelhança dele, devemos ter as mesmas atitudes dele. Ser cristão quer dizer ser igual a Cristo, e Cristo nesse caso faria o quê? Perdoaria. Pastor, mas não é fácil. Quem falou que não é fácil? Quem falou que não é difícil?
Quem falou que é mais ou menos? Amado, pode ser o que for, fácil. Alguns casos é muito fácil, outros casos é mais difícil, outros casos parece impossível. Mas se você decidir e perdoar, é uma decisão e não um sentimento. Se você decidiu, aquilo vai sair do teu coração. 4, perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Nós temos o costume de encerrar os nossos cultos com a oração do Pai Nosso. Perdoa a minha dívida, na mesma proporção que eu perdoo, da mesma forma que eu perdoo, então o Senhor perdoa a minha. Quem ainda guarda mágoa no seu coração, não pode nem orar o Pai Nosso. Porque cada vez que você repetir isso, o Senhor está dizendo, então você não está perdoado, porque você não perdoa. Sabe, irmãos? Perdoar é ser grato a Deus por tudo que Ele já fez. 5, perdoar é repetir com o irmão o gesto de Deus para conosco. Da mesma forma que Deus foi misericordioso para conosco, assim o Senhor deseja que você seja ao próximo. Sabe por quê? Porque aquele que perdoa, ele está no nível mais elevado. Ele está, sabe, no âmbito espiritual, muito mais profundo do que aquele que não conseguiu perdoar ainda, porque o amor de Deus entrou nele. Pastor, como que eu sei que eu aprendi sobre o amor de Deus? Simples, a partir do momento que você aprendeu a perdoar. Mas eu não aprendi ainda, mas eu entendi e quero liberar perdão. Você já está no passo. Eu vou te dizer, amado, que toda vez que você lembrar da pessoa, ao invés de você falar qualquer coisa que seja para que essa pessoa venha ser destruída, você vai liberar dizendo, Senhor, eu libero perdão sobre esta vida, eu quero perdoar esta vida, ainda que uma voz venha no seu ouvido dizendo isso é falsidade, continue repetindo. Em menos de 3 a 6 meses, você vai orar de uma forma, com o coração apertado. 6 meses depois, você vai estar orando com o coração totalmente livre. Amém? Eu aprendi que, sabe como é fácil eu perdoar alguém? Eu me colocando no lugar dela. Se alguém passou por mim e me chutou a canela, eu tenho 2 opções. Ou eu julgo que essa pessoa fez de propósito, ou eu julgo que ela fez sem querer. Ainda que toda a aparência parece que foi de propósito. Mas se eu me colocar no lugar dela, dizendo assim, mas não, pode ser que foi sem querer, não deu tempo de eu conversar com ela, e tratar este caso da forma que Cristo trataria, a primeira coisa que eu bloqueio é esse sentimento no meu coração. Eu vou blindar meu coração de qualquer sentimento. Quando eu me coloco no lugar dela e penso assim, coitada, foi sem querer, talvez fosse eu, também faria a mesma coisa, eu já blindei meu coração. Vamos dizer que daqui meia hora, 1 hora, ou alguns minutos depois, eu vou conversar com essa pessoa e descubro que ela fez a propósito. O que vai acontecer agora com o meu coração que já foi blindado? Nada, ele foi blindado, você vai reconhecer. Agora o sentimento que você vai ter por essa pessoa é de pena e de misericórdia. Mas se no momento que aconteceu, você deixou o seu coração aberto para todo o ataque do diabo, dizendo foi de propósito, ele fez por querer, olha lá, estava conversando com fulano de tal, sabe, amado? E quando vier a informação, aquilo então vai amarrar mais ainda, e é onde vai nascer raízes de amargura. No final do culto eu quero orar por você, para que seu coração seja blindado de todo sentimento de ira, de raiva, de mágoa, porque esta é a primeira chave que o diabo entra para roubar a nossa comunhão com Deus. 6, perdoar é manter abertos canais por onde fluem a confiança e o amor incondicional. Sabe qual é o amor incondicional? O amor de Deus. Sabe por que é fácil um pai e mãe perdoar um filho? Porque ama. Não é verdade? É muito mais fácil o pai e a mãe perdoar. É muito mais fácil você perdoar alguém que você ama do que alguém que você não tem esse amor todo. Conheci uma família, amados, que o pior momento da vida deles é quando eles tinham que se reunir, porque um irmão não falava com o outro e o outro fez o outro ficar com raiva desse, enfim, eram 4 irmãos. Nenhum deles se conversava. A mãe tentava, sabe, fazer o intermédio, a interligação. No máximo que acontecia era no Natal, dar um abraço e dizer Feliz Natal. E acabou. Imagine uma família que não se conversam, que não tem diálogo.
que um fala mal do outro, que um deseja o outro, o pior, e que isso foi passando para os filhos, que tinha raiva do primo. Este lugar é um verdadeiro inferno. Por quê? Porque o nosso coração, Deus não criou para ter esse tipo de sentimento, mas Deus criou o coração do homem para que pudesse amar, sabe? E refletir esse amor. 7. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa contra o ofensor. É aquilo que eu disse, você pode escolher. Ou eu fico com raiva ou eu libero. Tem gente que diz assim, não pastor, mas eu tenho razão. Eu vi uma frase uma vez de uma mulher que disse, olha, minha família ficou contra mim, porque eu resolvi perdoar o meu marido que me traiu. No princípio, todas as minhas irmãs, meus irmãos, a minha família, falava, não, você tem que largar, o cara não presta, ele é isso, ele é aquilo, fez isso, fez aquilo. E ela disse, é verdade, eu vou me separar, porque... Eu vou me separar porque afinal de contas eu tenho razão. Às vezes, amado, nós queremos ficar baseado em razão. O que é melhor? Ter razão ou ser feliz? Quando ela entendeu que ela tinha razão e que a família estava feliz, porque talvez ele já não gostava muito do rapaz, e quando ela então resolveu ser feliz e perdoá-lo porque tinha filhos com ele, a família por um tempo não conseguiu entender, mas lá na frente tudo resolveu, estão bem, estão felizes e nunca mais aconteceu. Ela poderia estar baseada na razão. Dizer, não, ele me traiu, todo mundo viu, não vale nada, não presta. É engraçado, amado, porque é muito fácil para o homem trair, não é verdade? Mas a mulher também pode fazer o mesmo, sim ou não? Às vezes tem gente que fala, pastor, o homem traindo, para a mulher é fácil perdoar. Isso é um absurdo. Mas se a mulher trair para o homem é difícil perdoar, isso é machismo. Sabe por quê? Porque o sentimento de traição é o mesmo, tanto para o homem quanto para a mulher. Ou você acha que é mais fácil? Não é fácil, irmãos. Tudo que está ligado à traição é um peso muito grande. A traição do amigo, do pai e da mãe. Imagine José, ele foi traído pelos próprios irmãos, ele não foi traído pelo vizinho, pelo camarada lá da fábrica, pelo peão, ele foi traído pelos irmãos, que primeiro tentou matá-lo, quando viu que não conseguiu, porque dentre eles um se arrependeu, eles então decidiram vendê-los. Não sabia esses irmãos que tudo isso era um projeto de Deus na vida de José, mas Deus tinha um projeto maior. Eu quero te dizer, amado, que Deus tem um projeto muito maior do que você imagina. 8. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas. Primeiro, Deus, os outros, inclusive o ofensor, e a si próprio. Perdoar é isso, é tomar a decisão de não levantar mais essa ofensa. Para de falar desse assunto. Sabe, para de ficar remoendo. Perante essas 3 pessoas, perante você mesmo, perante os outros. Tem gente que fala, hoje faz 3 anos, 4 meses, 6 horas e 35 minutos que aquele infeliz me traiu. Todo dia, conta dia, horas e minuto. E quando conversa com alguém, sempre o assunto é o mesmo. Não pode falar de família, que você vai falar dele. Não pode falar de amigo, que você vai falar dela. Não pode falar de nada, por quê? Porque está sempre levantando esta bandeira da ofensa. Amado, para de ser coitado. E assuma a posição que o Senhor te deu, que é filho amado. Uma vez que você é filho, você vai sim diante do Senhor, não para murmurar, mas para dizer, Senhor, eu quero liberar perdão. Eu quero liberar isso. Sabe, libere a outra pessoa. Uma vez que você libera essa pessoa, ela está livre e você também. 9. Perdoar
é semear misericórdia, graça e amor. Nós falamos tanto de amor, não é verdade? Mas na prática, muitas vezes não colocamos em prática. Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. O que é usar de misericórdia que Tiago está dizendo aqui? É liberar perdão. Eu só posso ter misericórdia de alguém que precisa dela. Às vezes a pessoa, pastor, mas como que eu vou perdoar o João se ele nem veio me pedir perdão? Então não espera ele vir te pedir perdão. Talvez ele é orgulhoso, ou ela é orgulhosa o bastante para fazer isso. Só que no mundo espiritual você está preso. As suas bênçãos estão retidas. Aquilo que você ora diante do Senhor não passa do teto. É muito importante isso, amado, você saber disso, é muito sério. A Bíblia é muito clara: se você não perdoa alguém, a sua oração não sai do teto, não chega diante de Deus. Por quê? Porque o que impede é o teu coração faltando misericórdia. Continua ainda, Tiago 2,13, coloca para mim de novo. Vamos ler de novo. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de... Como é que eu quero que Deus me perdoa se eu, na minha oportunidade, eu resolvi não perdoar? Não ser misericordioso. Não importa o tamanho da dor, importa o tamanho do Deus que agora te perdoou e quer que você realmente ande de cabeça erguida. 10. Perdoar é ter as emoções conquistadas. A melhor coisa, sabe, essa expressão aqui, é dar o abraço. Meu ministério quase foi roubado, amado, por alguns anos. Eu tive uma grande amiga, membro na igreja. E isso foi logo quando a Giovana nasceu. Tive também um problema muito sério com a minha sogra. Já até contei isso aqui. E foi uma guerra muito grande. E toda vez que eu ia orar por alguém, o Espírito Santo dizia que eu precisava liberar perdão. E por algum tempo eu achei que eu tinha liberado. Mas sabe quando você sabe que você não liberou? Quando você se alegra com a derrota do outro. Quando lá dentro você está... Que maravilha. Bem feito. Eita Deus. Ainda põe Deus no meio. Sabia que Deus é justo. Deus não é justo para estar fazendo vingança por você. E um dia o Senhor me confrontou dizendo: você se alegra ainda. Então quando você se liberar, eu te liberarei. Agora imagine um pastor. E por muito tempo eu não pregava nenhuma mensagem sobre perdão, eu me sentia acusado. Até que um dia eu estava na minha casa, nessa época a Beth tinha um salão de cabeleireiro, ela nem sabia. O Espírito Santo disse assim: levante agora e vai lá na casa do seu sogro e da tua sogra, não tem ninguém lá. Eu falei: não, Senhor, foi ela, não fui eu. Ela tinha que vir aqui, aquela cobra, jararaca, megera. Sabe aquelas coisas que quem está com raiva fica falando? Senhor, me perdoe, mas você sabe que é verdade. E o Espírito Santo falou assim: você vai agora. E eu sempre fui muito obediente à voz do Espírito. Falei: eu vou. Mas se qualquer coisa falarem, vai ser pior, porque daí eu vou armar uma barraca e vou vir embora. Não vou trazer desaforo para casa, Senhor. Não, eu sou crente, mas não sou besta. Esse é o problema do crente que não quer perdoar. Ele acha que ele não é besta. Sabe? Besta aos olhos dos outros, né? Aos olhos do Senhor é servo. E aí, amado, para encurtar a história, fui até lá, pedi perdão. Eles também não entenderam nada. Mas a partir desse dia, tudo começou a andar. Mesmo assim, ainda ficou um tempo. Minha sogra ficou meio resistente. Aí chegou no final de ano. Ela disse assim, perguntou para a Beth se ela podia vir aqui, ou se a gente queria ir lá. Então, para ela vir na minha casa, era muito mais fácil para mim, mas não para ela. E o Senhor disse assim: não é para vir aqui, é você que vai lá. Porque o dia que eu fui lá, só estava ela e meu sogro, faltou o resto da família. E eu precisava ir, entendeu? Como cordeiro. Imagine, a princípio todo mundo te olhando de pé. O que você está fazendo aqui? Não é verdade? Mas era um dia propício, onde o Senhor mudou toda a história. E louvado seja Deus por isso, que Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de misericórdia. Hoje eu tenho um carinho muito grande com eles, realmente o Senhor tirou isso do meu coração. E o mais legal, tirou do coração deles que não são cristãos ainda. Então cabia mais a mim como cristão fazer isso. Eu não poderia dizer: não, o problema é deles, eles que façam, vai morrer no inferno.
não é? Não, mas o Senhor disse, você precisa liberar. E liberar agora não é só falar, mas você vai ter que ir lá. Sabe, irmãos? Às vezes é muito fácil quando nós somos o culpado. Dizemos, não, eu sou o culpado, eu vou mesmo, Deus mandou, eu vou. Agora, e quando você se sente o inocente da história e ter que fazer, pedir perdão, assumir uma culpa que não é sua, sabe? Ficar aos olhos dos outros que não entendem o amor de Deus como cara de tacho, cara de besta, e ficamos preocupados com o que os outros vão dizer. Eu estou preocupado com o que os céus pensam de mim, não o que o mundo pensa, porque um dia eu vou me encontrar com Ele, e eu quero que a misericórdia dele se estabeleça sobre a minha vida. Amém? Mateus 5,44 diz assim, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho de vosso Pai que está no céu. Olha que coisa legal. Amai os vossos... É fácil amar o inimigo? Segunda coisa que Jesus diz, bendizer, falar bem daqueles que falam mal de você. Alguém chega para você e fala assim, então, olha, eu estive na casa do fulano, e o fulano me disse isso, isso e isso de você. Tem que ser muito crente, para na hora falar, mas eu amo aquele irmão. Alguém vai olhar para você e falar, nossa, isso é falsidade, não é não, o Senhor me ensinou a amar. Não aceita o que Ele faz, ou simplesmente não dê ouvido, não alimente o seu coração com esse sentimento. Sabe, amado, falar bem daqueles que falam mal de você é difícil, mas é o que nós devemos colocar em prática. Olha a terceira coisa, fazer o bem aos que vos odeiam. Pessoas te odeiam, sempre faz de tudo para te prejudicar, e você precisa ser generoso com essa pessoa, porque o amor de Deus que está sobre você vai constranger e vai mudar essa história. E depois orar pelos que maltratam e que te perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Você quer ser filho? Seja igual a Cristo, ou pelo menos se esforce para ser. É ser capaz de amar o inimigo, sabe, de perdoar os que te perseguem. Isso é perdoar. Pastor, isso é muito difícil, não é quando nós desejamos. 11. Perdoar é deixar livre, é soltar, é libertar. Mateus 18, 27 diz, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Jesus conta a parábola daquele que estava devendo, e ele então vai ao rei e fala, eu não tenho condição, e o rei perdoa a sua dívida. Depois, esse mesmo perdoado sai para fora do palácio, e quando ele sai, ele encontra alguém que devia para ele, que era um valor muito menor, e ele então não perdoa. E aí, alguém do rei viu e disse, olha, aquele que você acabou de perdoar, não conseguiu perdoar alguém que devia uma dívida muito menor do que a dele. O rei manda chamar de volta, e coloca essa pessoa no lugar de perturbação. Sabe, irmãos, é muito bom sentir o amor e o perdão de Deus. Mas melhor ainda é quando isso se reflete na tua vida, na vida de outros. Perdoar é deixar livre, é soltar, é libertar, é despedir, é mandar embora. É atribuir favor incondicional àquele que te feriu. 12. Perdoar é rasgar a conta. Gênesis 50, 21. José disse aos seus irmãos, a dívida foi rasgada, vocês não me devem nada. Lá no fundo, se pudesse cobrar, mas o Senhor diz, rasga a dívida. Pastor, essa pessoa não merece. Você não é Deus para julgar se ela merece ou não. Rasga a dívida. Se liberte do passado. Porque enquanto você não se libertar do passado, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar preso a ele a vida inteira. E isso não vai te deixar você sonhar, não vai deixar você amar, não vai deixar você fazer nada. E detalhe, irmãos, eu não sei o que talvez algum de nós ou de vocês possa estar sentindo, mas eu sei o que a palavra de Deus diz, isso não vai te levar a lugar de prosperidade, de bênção ou de sossego. Isso só vai te levar à condenação, a julgo e à maldição. Não compensa prender ninguém por um sentimento.
Saiba que quando você está com esse sentimento no mundo espiritual, você acorrentou essa pessoa. E o pior, aonde você vai, ela está acorrentada junto com você. O que é pior? Primeiro ela já fez o que fez, e agora aonde você vai, você sente esse momento de estar acorrentado? 13. Perdoar é jogar o lixo emocional fora, não importa o que aconteceu. O perdão é a virtude central do cristianismo. O perdão é a possibilidade da convivência. Sabe? Eu não posso dizer que sou cristão se eu não libero o perdão. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não libero a palavra de amor. B. Por que não perdoar é perigoso? José sabia disso. Por que é perigoso? Primeiro, porque a falta de perdão gera amargura. Amargura prolongada, amado, ela causa efeitos físicos, como úlcera, pressão alta, descarga de adrenalina, e por causa da associação com a ira, ela causa câncer. Isso é comprovado pela medicina. Uma pessoa que tem dificuldade em perdoar alguém e carrega esse sentimento por muitos anos, há uma grande possibilidade de desenvolver no seu organismo a raiz do câncer. Paulo fala sobre a raiz de amargura, que a raiz de amargura nada mais é do que um câncer que lá na frente se manifesta. Para você ver como esse sentimento ele é tão profundo e tão diabólico, que a pessoa fica carregando isso por anos. Ainda tem gente que diz que a vingança é um prato que se come frio. Pessoas que esperam anos, e no dia que ela tem oportunidade, é o dia mais feliz da tua vida. E depois que ela consegue concluir a vingança, se ela estava presa, agora ela está morta num sentimento que vai carregar para o resto da vida. Aonde tem Deus nesse negócio? É muito mais fácil perdoar. Muito mais fácil. 2. A falta de perdão dá ao diabo a brecha que ele precisa. Achei interessante essa imagem. São duas mãos levantadas com algemas, e quando se libera perdão, é como se fossem os pássaros que se diluem, algemas e vai embora. É exatamente isso. Quando você libera perdão, isso sai do teu coração, como se fosse algo que tivesse indo embora e te deixando em paz. Sabe? Essa é a brecha que o diabo precisa para deprimir a pessoa. E a depressão muitas vezes leva à morte e ao suicídio. Sabe por que Judas se suicida, amado? Porque mesmo na hora H, Jesus fala para ele que ele era a pessoa que iria traí-lo. Mas ele era muito orgulhoso para confessar pelo que ele fez. E ele então, sabe, movido por um sentimento de revolta com ele mesmo, e não se perdoando a si próprio, ele entende que a melhor coisa que ele tinha que fazer era tirar a sua própria vida. Porque Jesus queria perdoar, mas ele não aceitava esse perdão. Tem pessoas que não aceitam perdoar, diz, não, isso não tem perdão. Isso aqui não tem jeito, não podia ter feito isso comigo, podia ter feito com qualquer um, menos comigo. 2 Coríntios 2,10 diz assim, eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Uma vez que você perdoa, você jamais será vencido pelo diabo. Uma vez que você perdoa, jamais o diabo vai ter, sabe, uma brecha no teu coração. 3. Quem não perdoa, desenvolve um câncer na alma, raiz de amargura. É o caso do filho pródigo. Ele nunca estendeu a mão para o irmão e não entendia o que era perdão. 4. Não perdoar prejudica o nosso relacionamento com Deus, porque perdão é fazer uma faxina na alma. Uma vez que você perdoa, a sua alma está liberada, você está abençoado. 1 João 2,9 diz, aquele que diz que está na luz e não perdoa o seu irmão, até agora está em trevas. Mais uma vez, aquele que diz que está na luz e não perdoa o seu irmão, até agora está em trevas. Como é que eu posso dizer que eu estou na luz, se no meu coração ainda habita a falta de perdão? 5. Quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. Mateus 18:32. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe o servo malvado, perdoei de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu ter compaixão do teu irmão, como eu também tive misericórdia de ti?
Esse texto eu citei agora há pouco. 6. Quem não perdoa está impedido de ser perdoado por Deus. Mateus 18:34. Indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Está ficando sério o negócio. Amados, uma das razões das quais Satanás sabe que ele pode prender muitos cristãos, estou falando de cristão, estou falando de pessoas que confessam qualquer outra religião. Uma das armas poderosas que ele tem é fazer o seu coração ficar preso por esse sentimento. Talvez você fale, nossa pastor, graças a Deus eu não tenho sentimento no meu coração. Olha, nesse pecado eu não vou levar. Cuidado. Porque se você não gosta de alguém, é porque essa pessoa fez algo que não te agradou. Mas eu não tenho ódio, mas de repente você tem uma mágoa. E você não sabe comparar a que ponto esta mágoa chegou ao seu coração a ponto de você não conseguir conviver com ela ou não perdoá-la. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? 7. Quem não perdoa alimenta espíritos malignos. Vou ler mais uma vez. Quem não perdoa alimenta espíritos malignos. Efésios 4:31 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por que eu alimento o espírito maligno? Porque o único que se alimenta do sentimento de rancor, de mágoa, de ódio, é Satanás. Uma vez que eu não perdoo, que eu não quero perdoar, não é que eu não consiga, mas que eu não quero, que a partir do momento que você querer, você consegue. Você está alimentando espíritos que vêm se alimentar na sua alma por esse sentimento. 8º e último. Quando alguém te magoa você tem duas opções: se vingar e ser feliz por alguns minutos, ou perdoar e ser feliz a vida inteira. Amém? Quando alguém te magoar, você tem duas opções. Ou você se vinga e é feliz por alguns minutos porque você se vingou, ou você perdoa e seja feliz uma vida inteira. A felicidade, amado, ela se dá naquilo que traz uma tremenda alegria ou satisfação. Infelizmente, tem pessoas que ficam felizes com a derrota de outro, ainda que esse se diz ser inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem um único inimigo só. Esse inimigo chama Satanás. Todo e qualquer outro ser humano não é seu inimigo. Sabe por quê? Porque esse também, se ele não é filho de Deus, ele é uma criatura de Deus. Em algum momento ele pode se tornar filho. Em algum momento ele pode ser salvo. E você perder o reino por conta disso. Amém?